Boa noite, minha gente. Cidade Alerta no ar, na sua TV Adonai, jornalismo verdade da TV Adonai. A TV do Bem, afiliada à Record TV Belém, TV Adonai, essa é a TV do povo, Grupo Águia, sempre com você. As notícias ruins a gente informa e as notícias boas a gente não esconde. É assim que a gente faz o jornalismo verdade da TV Adonai. A partir de agora, Cidade Alerta. Tem muitas informações e muitas notícias para deixar você bem informado. Primeiro a gente já traz o Dr. Bactéria para ele trazer uma dica muito interessante para mim e para você de como a gente deve higienizar o carro e nossa casa. São dicas muito importantes em tempos de coronavírus. Vamos lá então, Dr. Bactéria na tela do seu Cidade Alerta. Bastante sabão e água, além de álcool gel nas mãos. Essas são as medidas de higiene mais importantes contra o coronavírus. Mas no dia a dia a gente acaba tocando em muitos objetos e lugares e eles também precisam estar desinfectados. Quem explica é o Dr. Bactéria. Ele tem uma resistência muito grande, ele chega a durar até 9 dias no ambiente. Né? Em sofá, em maçaneta de porta, em escada rolante, botão de elevador. Dona Maria é bem cuidadosa com a limpeza da casa. Mesmo assim, ela está preocupada com a prevenção contra a nova doença. Tem que limpar onde tem crianças, né? E se prevenir. Se prevenir que é bom. Começamos pelo chão. É fácil, barato e rápido. Dona Maria, conta pra gente o que a senhora faz para deixar esse chão aqui bem higienizado. Eu gosto de usar aqueles produtos cheirosos. Cheiroso? Mas vou contar um segredo para a senhora. Bactéria não tem nariz. É. Não, nenhum germe tem nariz. Se nós utilizarmos esses produtos que vendem no supermercado, que o pessoal sente o cheiro, vai só cheirar o ambiente, vai estar o odor ambiente. Muitas vezes não vai ter ação nenhuma. Então nós vamos mostrar para a senhora um produto, uma misturazinha, que vai ter uma ação muito legal, que vai limpar, vai higienizar também o seu piso. Olha, a senhora vai pegar um balde, a senhora vai colocar um copo de água, tá? E um copo de vinagre de álcool. Vinagre de álcool. Pronto, já está pronto. Vai pegar um paninho, agora a senhora vai pegar um paninho e vai passar no chão. A senhora falou que estava limpinha, né? Estava limpa a sala. Então, olha como... Limpa e desinfeta. Também. E o que é importante é que esse cheiro de vinagre que fica, a sua casa não vai ficar com cheiro de salada não. Daqui a 5 minutos já sumiu todo. Ah, o controle remoto. Este também pode ser o esconderijo do vírus. Lavou a mão no banheiro, veio para a sala, vai assistir TV, controle remoto contaminado. Aí não adianta. Não adianta, porque tá com a mão limpa e o controle não tá limpo. E como é que limpa isso daqui? Com álcool. Álcool comum, doutor? Olha, o álcool comum ele não é interessante utilizar, por quê? Porque o álcool comum, o álcool etílico, né, que é vendido normalmente, ele tem água. Então, a água é inimiga de aparelhos eletrônicos, então ele pode oxidar. O álcool indicado para você higienizar é o álcool isopropílico. Onde é que você compra esse álcool? Em lojas de materiais eletrônicos. Então, você vai utilizar esse álcool não só para controle remoto, como também no caso de celulares. Que muita gente vai com o celular, vai no banheiro com o celular, fica brincando no celular, depois guarda o celular, lava a mão, pega o celular de novo. Então, para que lavar a mão? Então, como é que você desinfeta? É facinho. Você vai pegar um lenço de papel, né? Você vai aspergir um pouco, nunca diretamente no aparelho, por quê? Porque você não mata germe por afogamento, você mata pelo contato. E você vai pegar e vai passar. Não esquece de tirar a capinha do celular, vai passar inclusive nela e na capinha também. E seca rapidinho. Para o controle remoto, a mesma coisa. Você joga um pouco e você passa, né? No caso de não existir ninguém doente em casa, uma vez por semana é o suficiente. No caso de alguém estar com gripe, resfriado, sarampo, né, ou coronavírus, qualquer dessas doenças, então tem que ser feito diariamente. A cada entrada e saída de casa, mãos em chaves e maçanetas. Como fica, hein? No caso dos outros objetos da casa, você pode utilizar um desinfetante doméstico, eu prefiro que não tenha odor, tá? Então você pode passar na maçaneta, nas chaves todas, né? Você pode chegar nos sofás, pulverizar também no sofá.
né? Uma durabilidade, por exemplo, de um coronavírus com esse produto vai ser de 1,5 minuto o máximo. Nós vivemos de um lado para o outro, no próprio carro ou transporte público. No caso de ônibus, trens, metrôs, a gente não pode limpar o veículo, tem que cuidar das mãos. Mas no próprio carro, sim. Doutor, neste caso aqui, álcool gel? Olha, o álcool gel não é recomendado como nenhum tipo de álcool. Por quê? Porque ele altera a qualidade, não só do painel, como do volante, ele fica esbranquiçado. Então, nem os fabricantes estão indicando. Mas tem uma maneira bem fácil que você pode utilizar, que vai acabar, inclusive, com o coronavírus. Não é? Por exemplo? Por exemplo, ó, você pode pegar água com algumas gotas de shampoo caseiro, gente, tá? Shampoo bem leve. Você vai pegar essa solução, vai colocar num paninho aqui, olha, e você vai passar no volante, tá? No câmbio, tá? Aqui no breque e em todo o painel, tá? Pronto. Por quê? Que o próprio da ação de detergente, a ação de sabão, ela vai eliminar principalmente o coronavírus. Em situações como táxi ou carro de aplicativo, o passageiro não pode limpar o veículo, ele tem que se cuidar. Com o quê? Bom, álcool gel. Tá? Álcool gel sempre, você coloca próximo, sempre, higieniza as tuas mãos. Agora, se ele estiver gripado, também tem que ter cuidado com o ambiente e o próprio motorista. Né? Sem dúvida, se ele estiver gripado, resfriado, com qualquer infecção, qualquer doença respiratória, aí obrigatoriamente ele tem que usar uma máscara, e utilizar álcool gel muito mais vezes do que se ele fosse normalmente. A gente tem que se cuidar. Lembra que a gente, desde o início, muita gente aprendeu o recado, aprendeu a lição direitinho, está seguindo a cartilha que tem que ser seguida, na verdade, né? Porque nessa cartilha tem várias regras que nós temos que cumprir, como lavar as mãos, higienizar o carro, higienizar nossa casa, ter cuidado para não entrar com calçado quando chega da rua, lavar sempre as mãos, administrar as mãos e vigiar as mãos até para não levar na boca, nos olhos, no nariz, não é que são os portais de entrada do vírus. E muita gente aprendeu o recado desde o início, mas infelizmente ainda tem gente brincando com o coronavírus. Por exemplo, eu soube uma notícia hoje de uma pessoa, uma fonte segura, que tinha uma pessoa aqui em Redenção que deu positivado do coronavírus e estava andando na rua, cumprimentando as pessoas. Isso é uma falta de respeito muito grande com o próximo. Se você souber que você está com coronavírus, se isole. Está na cartilha. Se você é idoso, se você é idosa, da melhor idade, fique em casa, não saia, evite sair, evite contato com as pessoas. E se você tem o idoso aí na sua casa, evite também estar falando de perto com ele, né? Tenha todos os cuidados, tem que ser maior ainda. Então, todas essas regras nós temos que continuar. Hoje um amigo meu até estava me falando numa conferência comigo, dizendo, Célia, a gente vai ter... Eu gosto quando você fala que nós temos que aprender a conviver com o vírus. E é verdade, ele não vai embora. O vírus ele vai diminuir o contágio por causa que a gente vai criar anticorpos e aí nós vamos ficar mais fortalecidos, claro, e aí vai continuar. Como foi a gripe suína, H1N1, do mesmo jeito. Então, a gente tem que cumprir as regras. Eu disse no início do programa que aqui na Record é assim, na TV Adonai. As más notícias a gente informa e as notícias boas a gente não esconde. Vamos falar de notícia boa. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei, já tem essa lei municipal em Redenção, mas foi sancionada essa lei, lei federal agora. Vamos supor, a empresa de energia elétrica no Brasil, aqui em Redenção, não pode cortar a energia, não pode interromper o fornecimento de água para ninguém. Não pode, né? Aí, sexta, sábado, domingo, feriados, não pode cortar a energia. Se for cortar a energia, tem que enviar o reaviso com antecedência. Tem um prazo para enviar com antecedência para poder cortar, mas não pode cortar final de semana. Uma notícia boa, é uma notícia boa. A outra notícia que eu quero trazer aqui
é que Oxford, já eu vou mostrar, Oxford, né, no Reino Unido, já descobriu um outro medicamento. É a mesma universidade que descobriu a vacina que está em testes aqui no Brasil. Agora tem um outro medicamento, um medicamento para as pessoas com doenças, ou seja, que estão contaminadas em estado grave. Então, quem está em estado grave pode usar esse medicamento. Esse medicamento, daqui 2 meses, provavelmente, tudo indica que já vai estar no mercado. E é bem baratinho, custa aí R$10, entendeu? Então, as coisas estão avançando, são 100 pesquisas em todo o mundo, né? 100 pesquisas, vários cientistas pesquisando medicamentos, já tem uma vacina da China que está em São Paulo, então são muitas notícias boas. Aí também, outra notícia boa é essa. E eu quero falar também aqui na abertura do programa sobre as eleições desse ano. Então as eleições mudaram, vai ser realmente adiada as eleições, que seria em outubro, foi para novembro. Novembro, dia 15. Então, dia 15 de novembro, primeiro turno. Segundo turno, dia 29 de novembro. Foi decidido numa reunião ontem à tarde no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde estava o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, o vice-presidente Edson Fachin, do TSE, estava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e muitas lideranças políticas estavam lá nessa reunião e ficou decidido. Obviamente que o Congresso Nacional vai ter que votar essa PEC. A PEC precisa ser aprovada, vai ser aprovada, para que as eleições aconteçam em novembro. Uma triste notícia, para a gente falar das notícias atuais. Uma triste notícia, o cacique Paiacã, uma grande liderança indígena, infelizmente faleceu hoje pela manhã. Não é? A nação indígena está em luto. Faleceu na manhã de hoje, quarta-feira 17, Paulinho Paiacã, 70 anos, vítima de Covid-19. O líder indígena estava internado há mais de 2 semanas em uma unidade de terapia intensiva UTI no Hospital Público Regional de Redenção. Paiacã era um dos caciques da aldeia Aucre, localizada no município de Orilândia do Norte. O corpo do líder indígena foi levado para a aldeia, onde será sepultado, segundo as tradições da nação Kayapó. Paiacã tornou-se um defensor dos direitos indígenas e lutava pela demarcação das terras indígenas. Aí, vai aqui os nossos sentimentos, que a família indígena, a família do Paiacã, tenha conforto, fé e paz no coração. E vai a nossa homenagem do nosso diretor JPC, de toda a família Adonai. Que Deus dê força a toda a nação indígena Kayapó, a toda a família do Paiacã. Descanse em paz, Paiacã. Obrigado você pela audiência e pelo carinho. A gente começa falando desse medicamento que está realmente muito comentado em todas as redes sociais, em toda a imprensa brasileira, que é um medicamento eficaz. Esse medicamento é para os pacientes em estado grave. Isso vai ajudar a salvar muitas vidas. A Oxford, no Reino Unido, descobriu também a vacina que já está bastante avançada aqui no Brasil, né? Já vai ser testada em humanos. Mas você vai ver essa matéria agora sobre esse medicamento, que é uma notícia boa, na tela do seu Cidade Alerta. A esperança vem de um medicamento antigo, que existe desde os anos 60 para tratar artrite reumatoide e asma. A dexametasona é um corticoide que reduz inflamações, um dos problemas causados pela Covid-19. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram que o remédio é o primeiro a apresentar eficácia comprovada pela ciência na redução da mortalidade em pacientes em estado grave. No estudo, o risco de morte entre os que usam respiradores caiu de 40% para 28%. A dexametasona também ajuda aqueles que fazem uso de oxigênio. No caso deles, a taxa de mortalidade caiu de 25% para 20%. Na pesquisa, 2.000 pacientes tomaram o remédio e tiveram os dados comparados com outros 4.000 que não fizeram uso da dexametasona.
Os pesquisadores britânicos acreditam que se o remédio fosse usado desde o início da pandemia no Reino Unido, por exemplo, cerca de 5.000 vidas poderiam ter sido salvas. O estudo traz esperança, porque além de ser um remédio barato, tem ampla distribuição no mercado. No Brasil, o remédio é vendido por até R$ 8,00, mas qualquer medicamento só deve ser consumido com orientação médica. O Reino Unido já incluiu a droga no tratamento de pacientes. Todo medicamento tem efeitos colaterais, então é preciso ter cuidado. Não vá tomar o remédio antes de ser liberado verdadeiramente, antes de um médico prescrever. Todo medicamento, como eu disse, tem efeitos colaterais, pode te causar problema de saúde ao invés. Então, até porque esse medicamento, as pessoas que vão tomar, são aquelas pessoas que já estão em estado grave. Então, esse medicamento deve ser usado, né, em hospitais, mais em hospitais onde as pessoas vão estar hospitalizadas, né? É por aí. Mas as notícias boas a gente traz aqui para você, né? Traz aqui para você. E eu tenho uma boa notícia para você comprar os materiais para construção para a sua casa. Construir e reformar é com a Americano. A Americano tem a fama de vender barato. Edilson e toda a sua equipe, todo mundo equipado com máscaras, álcool gel, uma pia lá fora para você lavar as mãos, para você comprar com segurança. Mas a Americano tem a fama de vender barato. Quem compara, compra na Americano materiais para construção. Aqui, seu dinheiro vale mais. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Na Americano Materiais para Construção, no geral é sempre mais barato. Ano novo de economia Americano. Preço baixo pra valer. Americano Materiais para Construção. Quem compara, compra e economiza. Americano. Comparou, comprou. Aqui seu dinheiro vale mais. Avenida Cristo Rei. Fone 99271-2556. Você vai acompanhar agora a história da Larissa. O Jorge Filho vai contar a história da Larissa, que é um pedido de socorro no Ação Solidária Adonai. Acompanhe. O Ação Solidária de hoje é com a Larissa, e ela está aqui do meu lado. Ela vai contar pra gente um pouco da história dela e como ela está passando nessa pandemia. Larissa, fala pra gente como é que você está vivendo nessa pandemia, a questão da alimentação, a questão da saúde, a segurança, como é que está sendo para você? Está sendo difícil, né? Porque com essa pandemia as coisas não tá fácil não pro lado da gente. E a gente que tem muito filho, eu tenho 4 filhos, como vocês estão vendo aqui, e eu quero dizer que tá difícil. Tudo dificultou, né? Tudo ficou mais complicado. Já estava difícil, agora com essa crise... Agora ficou mais difícil ainda com essa crise. Larissa, é a senhora que tem 4 filhos, né? E assim, como é que é a segurança com eles? Você fica preocupada com ele de sair de casa? Como é que é, como mãe? Fico sim, preocupada. Ele não sai daqui de dentro, é só aqui dentro mesmo. Quero dizer que vigiando eles, porque não tá fácil não. Pode sair nem no portão, porque a gente já fica com medo. E a senhora também tem aquele certo medo, fica mais em casa, mais quieto, né? Eu fico mais em casa mesmo, cuidando deles em casa. Até porque como a senhora tem eles, a senhora tem que cuidar da segurança da senhora e deles também, tem que preocupar por eles também, né? E como é que tá a questão da alimentação para a senhora aqui, Larissa? A questão da alimentação tá difícil. De vez em quando passa alguém aí, faz uma doaçãozinha aqui pra gente, a gente recebe, agradece, mas não tá fácil não. A senhora tá trabalhando no momento ou não? Não, eu não trabalho, só vivo da renda do Bolsa Família mesmo. Aí também com as doações que algumas pessoas fazem, né? Isso, com algumas doações que as pessoas passam aí fazendo a doação, a gente recebe. Estamos aqui na van. Você de casa acabou de acompanhar a história dela. Você que agora está almoçando, você que agora está jantando, viu como é que tá difícil as coisas, viu como é que tá complicado esse mundo, essa crise, essa pandemia, tá afetando o Brasil e o mundo. Venha comigo me ajudar, venha comigo fazer parte dessa ação solidária, venha comigo fazer parte da história dessa pessoa. Venha comigo fazer a diferença. Eu quero agradecer também ao Supermercado Mundial pelo apoio e a parceria de sempre. Gente, já falo para vocês muitas e muitas vezes, não sou eu entregando, não sou eu lhe ajudando, sou eu representando vocês de casa, porque eu sei que tem um coração bom e sempre vai ajudar. Agora vem comigo na entrega da cesta para essa pessoa. Olha, isso aqui tá algumas máscaras para a senhora, para os filhos da senhora, o marido da senhora também. E agora a nossa equipe está higienizando o kit higiênico. Olha, isso vem detergente, escova de dente, sabão, sabonete, água sanitária, tudo por questão da saúde, que é prioridade. E agora as roupinhas infantil masculina, os menininhos aí, ó.
para eles. Se tiver faltando, já tem um pouquinho de roupa já. E o mais importante agora, que é o alimento. A equipe está higienizando aí, que precisa ser higienizada, questão de segurança. E tá, vou deixar até no chão, tá um pouco pesado. Mas Larissa, é isso. A forma que a gente pode ajudar é assim. Eu quero agradecer você aí de casa também por sempre acompanhar a gente, por sempre estar ajudando de alguma forma. Quero agradecer ao nosso parceiro mundial por estar nessa parceria com a gente aí, nesse combate ao coronavírus. Larissa, o pessoal de casa quer ajudar você, você tem algum telefone de contato para eles? Tenho, 9112 2135. 9112 2135. A gente está querendo terminar esses 2 cômodos para a gente passar para cá com meus filhos, porque no inverno, quando chove, aqui molha tudo aqui na minha casa, fica tudo molhado lá dentro, é difícil para a gente. Aí nós estamos querendo terminar esses 2 cômodos para a gente trazer os filhos da gente para ter um conforto melhor. Então, a casa da senhora aqui está atrás de mim, isso aqui, né? Bom, o Lucas está filmando agora, a gente já tá construindo, tá arrumando, e ela também precisa de, quem puder, materiais para construção, o teto, Larissa. É o teto que está alagando, as teias estão tudo rachadas ali, está molhando tudo. Então quem puder também ajudar a Larissa com materiais de construção, ela precisa tanto para ela quanto para os filhos dela, que é uma situação muito crítica e importante vocês também ver isso. Bom, essa foi mais uma ação solidária, Adonai. Venha comigo ajudar. Eu falo para vocês, sou eu representando vocês de casa. Então venha comigo, venha ajudar. Eu sei que vocês podem, eu sei que vocês têm um coração bom e sempre quando pode, ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado, o Mundial, muito obrigado você que tem ajudado a Ação Solidária Adonai, que é um canal de bênção para ajudar as pessoas que precisam. É uma rede de solidariedade que está crescendo a cada dia em todo o Brasil e em redenção através do Ação Solidária Adonai. A Larissa está precisando de nós, está precisando do nosso apoio. Então, vamos lá, vamos ajudar a Larissa. Ajude a Larissa, que a Larissa está precisando muito de você, de mim, de você. 991-12-21-35. 991-12-21-35. Liga para a Larissa e ajude. Ajude a Larissa. Obrigado, esse foi o Ação Solidária Adonai. A Drogaria Santa Bárbara, você sabe, a Drogaria Santa Bárbara é só você ligar, Você vai ligar para esse telefone, 991-68-6336, 991-68-6336. Ligue para a Drogaria Santa Bárbara ou então você pode usar o aplicativo Tô no Lucro. As Drogarias Santa Bárbara traz mais uma novidade para você. Atendimento no aplicativo Tô no Lucro. Baixe o aplicativo Tô no Lucro e aproveite preços especiais na Santa Bárbara. E não para por aí. Fazendo sua primeira compra no aplicativo Tô no Lucro, você ganha R$10 de desconto. É só usar o cupom de desconto do aplicativo Drogarias Santa Bárbara no aplicativo Tô no Lucro. É só baixar, clicar e aproveitar. Olha só essa história. Uma idosa morreu e os médicos disseram que era Covid-19. Só que não. Eles erraram para a revolta da família. Acompanhe. Essa mulher que você vê no vídeo dançando, muito alegre, cheia de vida, é Dona Julieta Maria dos Santos, de 83 anos. Mais uma pessoa que morreu com suspeita da doença Covid-19, mas que não foi infectada. Hoje, a família tem o documento com o resultado do exame, que está não detectável. Segundo a família da Dona Julieta, ela sempre foi uma mulher muito elétrica, saudável, não tomava remédio controlado, tomava apenas vitaminas. E de repente, as filhas perceberam que a Dona Julieta estava meio quietinha, com uma tosse seca e meio febril. Preocupadas, as filhas decidiram levar Dona Julieta até a unidade de pronto atendimento. Lá ela foi medicada e voltou para casa. 3 dias depois, ela continuou com os sintomas. E aí a família ficou preocupada. Foi quando a Lúcia, filha da Dona Julieta, decidiu trazer a mãe até o hospital de campanha, para ter certeza se a mãe estava com a doença Covid-19 ou não. E eu peguei o telefone da tenda de Cotia,
esse hospital é de campanha, e liguei lá, pedi informação. Ela falou, e falei para a moça o sintoma que a mãe estava, ela falou, é melhor trazer a sua mãe para cá, que a gente vai ver o que ela tem, pode ser, né? E eu imaginei que a mãe ia tomar uma medicação e iria voltar. E ia voltar para casa. E ela não voltou. A família recebeu informações de funcionários que não se identificaram, dizendo que Dona Julieta falava, gritava em todo momento, dizendo que não estava com a doença, que estava bem e que queria ir para casa. A enfermeira disse que a minha mãe não estava doente de Covid. Ela tentava fugir do hospital. E eu queria saber o porquê. Se mãe tentava fugir do hospital, e por que ela faleceu no mesmo dia que ela tentava fugir? Lucília, para vocês é muito difícil saber que vocês levaram a mãe de vocês para o hospital por precaução, porque até então vocês acreditavam que era o local onde iria dar socorro. Difícil, né, Lucília? É muito difícil. Minha mãe era uma pessoa elétrica, não parava um minuto. E durante essa semana, vocês tentavam falar com ela e vocês não conseguiam? Não, só teve uma gravação lá que gravou pro meu primo. Ela estava muito bem, ela falou, eu estou muito bem. Só estava com oxigênio no nariz e ela estava super bem. Minha mãe não estava doente. E tentou fugir 2 vezes, né, de lá. Isso é o mais difícil para a família? Muito, muito difícil. Eles me ligavam para dar notícia. A minha mãe tinha 50% do pulmão atingido. Depois, no dia que a mãe morreu, ele falou que o pulmão da mãe tinha tomado conta do pulmão dela. E que ela veio falecer por causa da Covid. E o resultado deu negativo. Na certidão de óbito, na causa da morte, está morte a esclarecer. Insuficiência respiratória. Entre parênteses, aguarda exame. A família agora sofre com a dor e a indignação de não ter sepultado a mãe. Difícil, né, Lúcia? Foi duro. Não assisti o velório da minha mãe. A gente não poder acompanhar, não ver, não dar despedida final, mas saiu daqui andando e voltou morta. Uma profissional da saúde que acompanhou a Dona Julieta dentro do hospital decidiu falar com a gente, agora lógico, sem se identificar. O que você viu lá dentro? A Dona Julieta estava bem e ela tentou fugir? Ela estava bem, porém, ela tentou fugir porque não queria ficar no local. Foram aí que os médicos decidiram fazer a contenção nela. Ela chegou a ser amarrada no leito para não fugir? Chegou. Braços, mãos e ombros. Ela não estava tendo insuficiência respiratória, porém, ela ficou muito nervosa no dia que ela foi contida e a situação dela agravou. E quando os médicos foram atender ela, falou que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória. A Secretaria de Saúde de Cotia admitiu que houve suspeita da Covid e que mais tarde não se confirmou. Em nota, lamentou a morte de Dona Julieta e negou irregularidades dentro do hospital. Segundo a Secretaria, a denúncia da enfermeira do hospital e da filha de Dona Julieta não procede. Sinceramente, isso é um exemplo que aconteceu, essas denúncias, em várias cidades brasileiras. Aqui mesmo a gente recebeu várias denúncias, só que as pessoas não quiseram gravar, não quiseram ir adiante, né? E aí, mas teve denúncias desses fatos parecidos com esse em várias cidades brasileiras. Então, eu vejo assim, por que muitos políticos, né, porque isso aí em hospitais públicos, por que muitos políticos não são mais, os políticos brasileiros, em sua maioria, não são mais rígidos nesses hospitais? Fazer com que as pessoas entendam quem atende. Eu não tenho nada contra médico, enfermeiro, não tenho nada contra. Eu até admiro, são heróis brasileiros, eu sempre falei aqui e não nego. Agora, precisava melhorar esse atendimento. O Covid-19 serve para a gente ver uma série de irregularidades, uma série de coisas erradas que acontecem nesse país. O que teria que fazer? Melhorar esse atendimento, não é? Ter um atendimento mais humanizado, um atendimento
quando é feito com coração, é diferenciado. Ele se torna um atendimento humanizado. Entender que ali é uma vida, é uma pessoa humana. Ora, onde já se viu amarrar a pessoa? Aí, quando você pergunta, aí tem a explicação, né? Aquela famosa explicação, né? Eu chamo de conversa para boi dormir, né? Ué. Aí tem aquela explicação, não, mas é porque queria ir embora e tal. E esse erro, a família não pôde sepultar a mãe, né? Os netos não puderam se despedir. Complicado, né? Não precisa mudar uma série de coisas no nosso país. E nós, brasileiros, nós temos que ficar de olho. Nós não podemos nos omitir com esses tipos de erros. Não podemos. Temos que fazer reverber em nossas vozes, né, quando acontecem as coisas erradas. Se a gente ficar calado, vai continuar acontecendo. Não pode ficar calado. A gente tem que colocar a boca no trombone, sim. Sinceramente, fico revoltado. Bom, gente, a Zap Telecom tem internet de qualidade. A Zap Telecom tem internet com preço especial para você. Amigo, eu renovei maquinário, melhorei a qualidade de produção aqui da minha propriedade e só faltava a internet para ficar conectado. Foi aí que conheci o plano AgroZap, que me atendeu na velocidade certa para acompanhar a produção e agilizar as minhas vendas. Contrate agora e instale fibra de qualidade no seu campo você também. Esse mundão vai ficar pequeno para você. A polícia está investigando uma chacina em São Paulo que teve 4 mortos. 2 irmãos que eram sócios em uma oficina e 2 funcionários. É mistério, mas a polícia está investigando. Acompanhe. O vídeo gravado logo depois do crime mostra a grande movimentação de viaturas da polícia na Avenida Águia de Aia, onde a funilaria funcionava na zona leste de São Paulo. Repare que até uma ambulância foi chamada, mas já era tarde demais. Jairo Cordeiro, de 37 anos, e o sócio dele, Antônio Carlos Martins, já estavam mortos, junto com os 2 funcionários do local, Railson e Joaquim Martins. Além de funcionários, Joaquim era também irmão de Antônio Carlos. Todos executados, com tiros na cabeça. De acordo com testemunhas, o crime foi descoberto por volta de 9 horas da noite. Um amigo e cliente das vítimas passou aqui em frente, é uma avenida bem movimentada, e achou estranho o fato da oficina ainda estar funcionando. Reparem que tem essas grades, elas são grandes, estavam completamente abertas. O cliente, receoso de entrar sozinho, ligou para a polícia. E aí, acompanhado dos policiais, eles foram até os fundos. Nesse primeiro andar, não acharam ninguém. Eles desceram, foram até um porão, que segundo todos os comerciantes aqui, existe na oficina. E lá sim, encontraram as 4 vítimas caídas e já mortas. A motivação do crime ainda é um mistério. A polícia tem algumas linhas de investigação, mas nada concreto. Uma suspeita já tem. E seria qual? A gente estamos esperando a família, né, a mulher dele, para confirmar a informação que nós tivemos. Você fala a mulher dele quem? De um dos sócios? Ou do Jairo, do dono, né? Pode te dar uma luz na investigação, você entendeu? Um caminho, uma desavença entre sócios, né? Uma briga entre família, né? Pode ser algum proprietário de algum carro, ninguém... É tudo prematuro. Não se sabe ainda se foi um ou mais atiradores, se as vítimas foram rendidas do lado de fora ou se caíram numa emboscada. Segundo o investigador, sócios e funcionários não foram encontrados amarrados. 2 de um lado, 1 do outro. Estava espalhado? Espalhado. Nenhum objeto de valor foi levado. Apenas o celular de uma das vítimas foi roubado. Parece que um dos telefones, não sei se dos sócios, provavelmente dos sócios... levaram. Levou o telefone? Levaram. Todos os telefones? Não, só um. Tinha acesso às câmeras. A região aqui é bem movimentada, como vocês estão vendo. Ao lado da funilaria, vejam só, tem comércio tanto de um lado quanto de outro e do outro lado da rua também, sem falar na movimentação da rua, né, que tem um intenso fluxo de carros. E ninguém percebeu nada estranho. Só que tem um detalhe,
por volta de 6 horas, 7 horas da noite, tudo aqui parou, menos a funilaria. E às 9, os corpos foram encontrados. Ou seja, o crime, muito provavelmente, aconteceu nesse intervalo aí de 2 horas. Esse comerciante diz que conhecia as vítimas e que todos eram muito tranquilos. Apesar de serem novos na região, trabalhavam há apenas 2 anos na avenida, nunca houve qualquer tipo de problema. Eu recebi a mensagem de um tio meu que trabalha na padaria, falando que estava cheio de polícia aqui, né? Aí fiquei preocupado, aí eu tentei me informar com os outros vizinhos pelo celular. Aí disseram que mataram eles. Ótimos vizinhos eles. Não tem... Sempre foi tranquilo, trabalha de domingo a domingo. E nós aqui, todo mundo de frente, a gente não tem o que falar deles, não. Muito triste. Muito triste, triste mesmo. O crime deixou todos muito assustados. A maioria evitou passar informação. Não está sabendo de nada. Conhecia não sei de nada não. Nesta terça-feira, a polícia voltou ao local para conseguir informações a respeito das vítimas. Já se sabe que nenhum tinha passagem pela polícia e que eram muito dedicados. Tanto que era comum vê-los trabalhando até tarde da noite. Alguém que é ameaçado não ficaria exposto tanto tempo com o comércio aberto, numa avenida movimentada como essa, né? Justo, concordo com você, mas ele não trabalhava sozinho. É sempre ele mais alguém, né? Vocês encontraram ontem alguma arma aí dentro? Não, nem arma, nem cápsula, nem nada. Próximo à funilaria tem pelo menos 3 locais com câmeras de segurança. Os policiais analisam as imagens na tentativa de descobrir quem entrou e saiu da funilaria nas últimas horas. Os 4 mortos eram casados e tinham filhos. Nossa equipe flagrou parentes das vítimas no IML, mas ninguém quis gravar entrevista. O caso será investigado pelo DHPP. Olha, a NB Automóveis é para você comprar o seu carro e economizar. Mas aí você pode negociar também. Negocie com a NB Automóveis. Você sabe que você vai estar negociando um Volkswagen. Um Volkswagen é um Volkswagen. Um Volkswagen vale comparar. Um Volkswagen vale comprar. NB Automóveis. Tudo de bom para você. O mundo não é mais o mesmo. E algumas coisas passaram a valer ainda mais. Estar com a família e reencontrar os amigos vale muito. Proteger quem a gente ama vale demais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Se você comprar um Volkswagen hoje, só começa a pagar as parcelas em 2021. E as 6 primeiras saem por apenas R$ 99,00. Porque respeitar o seu dinheiro e o momento que vivemos vale como um Volkswagen. Volkswagen. Olha só, o Mitos e Verdade de hoje é sobre a batata. A batata, gente, é o 4º alimento mais consumido do mundo. Que legal, quero ver. Vamos acompanhar Mitos e Verdades na tela do seu Cidade Alerta. Batatas. Kartoffeln. Papas. Frites belge. Pelos 4 cantos do mundo, lá está ela. Vai com tudo é maravilhoso com batata. É o colchão de qualquer prato. Difícil resistir. Batata frita, né? Quem não gosta? Nhoque, batata assada, batata frango assado. Desde que foi descoberta, a batata caiu no gosto popular. É hoje ingrediente de vários pratos, seja como elemento principal ou assim, olha só, como acompanhamento. Estamos falando de uma paixão mundial. A batata é hoje o 4º alimento mais consumido do planeta. Fica só atrás do trigo, do arroz e do milho. A China é o maior produtor mundial e o maior consumidor, pelo menos em quantidades absolutas. A batata, na verdade, hoje está presente praticamente no mundo inteiro. A batata surgiu nos Andes e nas ilhas chilenas há mais de 8.000 anos. Foi levada para a Europa no século XVI e tornou-se a base da alimentação de parte da população. Ela é introduzida na Europa
servindo como alimento para animais e alimento para camponeses. Então vai demorar um bom tempo para que ela se torne realmente um alimento importante para os europeus, como acabou se tornando recentemente, né? Nos séculos 19 e 20, boa parte da Europa foi devastada pela fome nos períodos de guerra. E aí, a batata foi fundamental para a sobrevivência. Estudos revelam que o consumo elevado do alimento foi o responsável pela redução de várias doenças. Mito ou verdade? Verdade! Ela tem vitaminas, vitamina A, que faz bem para a visão, para a pele, para as unhas, vitamina do complexo B, que vai trazer bastante energia para o corpo, vitaminas do complexo C, que age na imunidade. Ela tem bastante minerais também, cálcio, fósforo, potássio, que participam de todas as funções do corpo e também da parte óssea. Batata é mesmo uma paixão mundial? Acho que sim, combina com tudo, né? Mas a batata, que já foi heroína, virou a vilã para muita gente que quer perder peso e tem preocupações com a saúde. Comer batata engorda. Mito ou verdade? Depende. O amido ele vira açúcar no organismo e a quantidade disso que importa. A gente indica para mulheres 50 gramas na hora do almoço e para homem 80 gramas na hora do almoço. Então, quem tem diabetes não pode comer batata. Mito ou verdade? Mito. Sem exagerar, pode. E tem um tipo de batata que é a mais indicada. A gente vai ter praticamente 3 tipos de batata. A batata inglesa, a batata doce e a batata Yukon, né? E depois a gente vai ter subtipos das batatas, porque tudo depende do solo, de como elas são cultivadas. A Yukon é conhecida como batata dos diabéticos, porque o índice glicêmico dela é bem baixo, então a gente pode consumir mais à vontade. Índice glicêmico é o tempo em que um carboidrato demora para ser absorvido pelo organismo. Um índice glicêmico alto faz o açúcar disparar no sangue. E nessa história toda, quem surgiu como mocinha foi a batata doce. Ela tem menos calorias do que a batata inglesa. Mito ou verdade? Mito! 100 gramas de batata doce tem cerca de 77 calorias. A mesma quantidade de batata inglesa tem 52 calorias. A batata doce é considerada mais saudável por ser mais nutritiva, rica em fibras e ter um menor índice glicêmico. A batata doce é ideal para quem pratica a atividade física, por ela ter um baixo índice glicêmico, então ela vai liberando açúcar e dando energia para a pessoa ao tempo que ela está praticando atividade física. E as diferenças não param por aí. Você sabia que a batata doce não é bem uma batata? A batata doce, ela é, na verdade, uma raiz tuberosa. E a batata inglesa, ela é um caule, então a gente chama de tubérculo. Na dúvida, pode ficar com as duas, com moderação. A batata não engorda, a gente tem que verificar a forma que ela está composta no prato. Em excesso, ela pode engordar sim. Mas se ela estiver composta com uma alimentação que tenha fibras, saladas, legumes, tem uma quantidade ideal de proteína e gorduras, a batata vai ser um alimento que só vai enriquecer seu prato. A causa, entrada considerada queridinha dos peruanos, nada mais é que um purê de batata recheado. A história do prato teve origem na Guerra do Pacífico, época em que Chile, Bolívia e Peru disputaram territórios. As mulheres peruanas queriam ajudar a causa do país. Elas criaram um bolinho para presentear quem fizesse uma doação. Como o próprio nome já diz, era a causa pela causa, literalmente. O Peru perdeu a guerra para o Chile, mas o bolinho, esse virou um símbolo nacional. Dá água na boca, né? Tá servido? O chefe de cozinha peruano, Christian Basconis, é quem prepara essa delícia para nossa equipe. Em uma forma, o chefe coloca a batata peruana amassada, temperada com pimenta amarela e outros temperos.
Acrescenta avocado e camarão cozido. Cobre com mais batata. Detalhe, este prato é servido frio. Nossa, que maravilhoso! Na gastronomia portuguesa, a batata também é estrela. Como que é essa relação de vocês com a batata? Com a batata. A batata. Na culinária. Como é o feijão para vocês. A chefe Cláudia Correia é portuguesa e veio para o Brasil há 6 anos. Nós, em criança, comemos imensa batata nos pratos. Batata frita, batata a murro, especialmente, é uma batata que se começa a comer com uma determinada altura da vida. É, você entendeu direito. Batatas ao murro. Murro mesmo. É essa receita que ela vai nos ensinar. As batatas foram cozidas por 8 minutos em água. Esse é o tipo de preparo mais saudável. Mito ou verdade? Verdade. Depende de tudo como ela é preparada. A melhor forma é cozida. Tanto a batata recheada quanto a batata frita, elas são bem calóricas, né? Então, pode ter um ganho de peso e, além disso, a batata frita, ela traz muito malefícios para o organismo, né? Então, uma gordura que não é do bem, problemas cardíacos, excesso de peso. Depois do cozimento, a Cláudia coloca no forno por 5 minutos a uma temperatura média de 180 graus. Agora vem o murro. Com a nossa mão, metemos, eu não sei se é canhota, se não é, pronto. Coloco a minha mão em cima e com esta aqui. Sim. E vou fazer uma certa pressão na batata. Se for fazendo devagarinho, vai sentindo que ela vai abrindo aos pouquinhos. Portanto, quer dizer, quando ela começar a abrir, já é o ponto de tirar. É. Ah, olha que legal. Pronto, ela vai ficar assim. Já é o suficiente. Já é o suficiente para ela poder, ou seja, agora ir ao forno com o azeite, com o sal, e com o alho, e com o alecrim. E chegar nesse ponto. E chegar nesse ponto. Olha que legal, tá vendo? Ó. Abriu mesmo. Ela tem essas ranhuras bem de leve, ó. Depois é colocar as batatas de novo no forno, regar com azeite, alho, alecrim e ervas a gosto. Nesse caso, o prato principal é o bacalhau. Mas vamos combinar que essa batata dá vontade de comer com tudo. Famosa em todo mundo, a batata frita surgiu na Bélgica. Ela foi criada por soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial. E como a língua dominante no sul da Bélgica é o francês, a deliciosa invenção ganhou o apelido de French fries, batata francesa em inglês. Até hoje, dizem que a batata frita belga é a mais saborosa do planeta. Será? Os belgas garantem que sim. E na verdade ela é preparada com uma fritura em 2 tempos, o que deixa ela sempre bem macia por dentro e crocante por fora. Isso mesmo, a batata belga é frita 2 vezes. Na segunda vez, com uma temperatura mais alta que na primeira. Ah, e tem outra receita que muita gente adora fora da cozinha. Colocar rodelas de batata na testa para aliviar a dor de cabeça. Mito ou verdade? Mito. É um mito, né? Mas é a receita da vovó, como a gente falou, e nunca a gente vai deixar de usar essa receita da vovó. Mas é mito. Não tem comprovação científica que melhore. Então, melhor manter a batata só no prato, tá bom? Pois é, o Mitos e Verdades de Estudos hoje, revelam muito que o interessante, que é sobre a batata. Que legal, hein? Que legal. Gostei, hein? Eu gosto de batata doce. Gosto de batata doce. Né, Gesiel? Gente, é o seguinte, agora você vai acompanhar o 50 por 1. O 50 por 1 numa aventura muito bacana, num casarão misterioso. O Álvaro Garneiro vai mostrar pra gente agora na tela do seu Cidade Alerta. Elas são vistas de qualquer lugar da cidade.
sempre estão assim, no horizonte. E é justamente na estrada rumo à maior cadeia de montanhas da região que começa o 50 por 1. A viagem é pelas estradas da Geórgia, país que fica na divisa entre a Europa e a Ásia e tem uma área pouco maior do que o estado da Paraíba. O destino é um templo histórico que foi usado por séculos para guardar segredos e tesouros no meio das montanhas. Mas até chegar lá, Álvaro se depara com alguns locais tão bonitos que são parada obrigatória na viagem. Quase 1 hora de estrada, a gente parou aqui num ponto estratégico. Vou mostrar para vocês essa vista, onde começa a região das montanhas. É maravilhoso. Esse lago aqui foi feito, pelos russos durante a União Soviética em 1980. A represa do rio Aragvi abastece as plantações da região de montanha, além de Tbilisi, a capital da Geórgia. E a nossa viagem continua. E eles chegam até um imponente castelo. Esse é o castelo de Ananuri. Ele fica do lado da estrada, estrategicamente muito bem posicionado. Foi palco de várias batalhas. As batalhas se deram principalmente no século XVIII. Famílias lutavam pelo controle do castelo e de toda a região. O local foi invadido, saqueado e incendiado nesses duelos. A viagem segue. Onde a gente está aqui é 2.300 metros. É uma das vistas, se não for a mais bonita da Geórgia. 2 horas e meia, quase 3 horas, uma estrada cheia de curvas, mas merece a chegada. É maravilhoso. Além de bonito, o lugar é importante para a mitologia grega. Segundo ela, Prometeu roubou o fogo e deu aos mortais. Como punição, ele foi condenado a ficar preso em uma pedra por toda a eternidade, enquanto uma águia comia o seu fígado que se regenerava no dia seguinte. Parece que ele foi amarrado por aqui. Perto dali, quase que sumindo entre as montanhas, Álvaro encontra o templo de Gergeti. O templo foi construído no século XIV e ele fica numa região tão escondida aqui em cima que as cidades vizinhas, quando entravam em guerra, elas tinham medo que os seus tesouros fossem roubados. Elas traziam para esconder aqui em cima, porque ninguém sabia da existência de Gergeti. Itens preciosos da história e da cultura da Geórgia, que hoje se encontram em museus, foram durante anos escondidos ali. Chegar até Gergeti de carro é algo recente. A estrada que leva até o templo só foi completamente finalizada em 2018. Outro segredo bem guardado da Geórgia é este casarão que chama a atenção de Álvaro já pelo jardim, muito bem preservado. E no centro dele, uma árvore dos desejos. Muito tradicional, tá vendo? Uns amarram em vermelho, outro em azul, outros com tecidos diferentes. Olha que incrível! O dono desse jardim e do casarão ao fundo era e continua sendo um dos homens mais respeitados do país. Alexander era um general e lutou junto com os russos contra o Napoleão. E, aliás, ganhou a batalha. E também era um dos poetas mais importantes da Geórgia. Alexander Shabishavadze comandou o exército do país em algumas frentes importantes de batalha no começo do século XIX. Mas sempre que podia, voltava para casa de campo para exercitar o seu maior hobby, a literatura. E nessa sala aqui recebeu 2 grandes figuras, um
poeta russo Alexander Pushkin e o famoso francês Alexandre Dumas. No casarão, os cômodos seguem preservados como eram no período em que Alexander viveu ali ao lado da esposa e dos 2 filhos. Os detalhes e a boa preservação dos itens históricos dá valor ainda maior para a história de Alexander. A grande estrela aqui é esse piano de cauda, que foi o primeiro piano de cauda dentro da Geórgia, e era dele. Mas apesar de todo o luxo que o casarão representa, a vida de Alexander não foi nada fácil. Principalmente nos últimos anos de vida, quando seu terreno foi invadido. Ele veio até aqui, sequestrou a mulher e os 2 filhos do Alexander, botou fogo em 22 quartos e levou embora, foi embora, sequestrado. Ele ficou com a família 9 meses. O Alexander foi buscar um empréstimo no Império Russo, pegou 1 milhão de rublos. Depois de 9 meses, eles soltaram a família. Como ele não conseguiu pagar os russos, essa propriedade ele quebrou e essa propriedade virou uma propriedade de verão do Império Russo. Ele perdeu o casarão, mas fez um acordo com o Império Russo e seguiu vivendo ali até a sua morte, que aliás também é cercada de mistério. Enquanto andava a cavalo em uma noite na propriedade, alguém jogou água quente em seu rosto. Ele perdeu o controle do cavalo e caiu, batendo a cabeça. Alexander morreu devido aos ferimentos causados pela queda aos 60 anos de idade. Recentemente, em 2008, enquanto o casarão era restaurado, uma verdadeira relíquia foi encontrada. Quando eles começaram a reformar essa casa, eles encontraram essa adega aqui, com um monte de garrafa de vinhos e um monte de moeda. O Alexander era um bom produtor de vinho. Ele aprendeu essa técnica em Paris e trouxe para cá, para a Geórgia. Uma preciosidade que ficou centenas de anos perdida. Tem 16 mil garrafas de vinhos nessa adega. Agora, o cheiro aqui, o aroma é forte de vinho. Todos empoeirados, temperatura e umidade 80%. Esse é o vinho mais antigo aqui, 1814. E esse, 1841, foi o primeiro vinho engarrafado nessa vinícola. O casarão recebe milhares de turistas todos os anos, interessados não apenas na história de conquistas e tragédias de Alexander Chavchavadze, mas também nos vinhos produzidos ali. Seco, refrescante, belíssimo vinho. Saúde e até o próximo domingo. E agora você vai acompanhar consumidores que acusam uma empresa de não entregar ingressos para parque de diversões em Orlando, nos Estados Unidos. Promoção na internet, a Cristiane encontrou a viagem que a família sempre quis fazer. Comprou passagens aéreas e tickets dos parques da Flórida, nos Estados Unidos, para dezembro desse ano. Mas em janeiro, soube que havia clientes com problemas. Apareceu num site de reclamação que eu acompanhava constantemente, apareceu uma família dizendo que a empresa não entregou os ingressos que eles tinham prometido. Por e-mail, a empresa informou que não prestaria o serviço e a orientou a pedir o dinheiro de volta. Mas até hoje, não devolveu os 17 mil reais já pagos. Nunca depositaram nenhum real na minha conta e esse e-mail não existe mais. Aconteceu também com a Viviane, que nem consegue contato com a empresa. Aquele número não existe mais, está indisponível. Foi em sites de reclamações contra empresas e em redes sociais que eles se conheceram e logo descobriram que tem muita gente enfrentando o mesmo problema. Em um aplicativo de mensagens, existe um grupo com mais de 100 pessoas que contrataram os serviços da agência. A empresa é a Orlando Florida Tickets, com sede em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que, procurada pelo Jornal da Record, não quis gravar entrevista. Em nota, a empresa alega ter problemas operacionais
que teriam sido agravados pelos cancelamentos de voos durante a pandemia do novo coronavírus. Informa que já estaria fazendo a devolução de valores de acordo com a medida provisória do governo federal que autorizou empresas do setor de turismo a fazer remarcações ou ressarcimento a clientes em até 12 meses. Mas as reclamações dos consumidores começaram antes da pandemia afetar o setor aéreo e provocar fechamento dos parques na Flórida. Este advogado diz que a medida do governo não deve ser usada para justificar o que não foi cumprido antes. Nós vamos ter que analisar caso a caso. Evidentemente que se aplica o ato normativo da MP, no entanto, desde que comprovados os requisitos ali constantes. A MP ela traz uma oportunidade para se resolver situações dessa natureza, mas jamais uma situação de oportunismo. A gente teve que adiar o sonho, mas ele enganou todo mundo, né? Tipo, acabou com o sonho familiar. Isso serve para todos nós. Tudo que a gente for comprar na internet é preciso aprender a pesquisar. Se não sabe pesquisar, pede o filho, o neto, se você é de idade, ou se você não sabe, pede alguém que sabe. E pesquise antes de estar comprando. Gente, essa pandemia está servindo para a gente ver a quantidade de golpistas que tem nesse país. É golpista para todo lado, né? Dando golpe nas pessoas, não respeita ninguém, querendo ganhar dinheiro fácil. Por que não vai trabalhar, né? Sinceramente. Outro assunto, cresce o número de mulheres, né, que são assediadas em locais públicos em São Paulo. Acompanhe. No caminho do trabalho ou na volta para casa, elas enfrentam o pesadelo do assédio. Eu estava dentro do trem, aí um cara por trás começou a ficar atrás de mim, né? Você não espera por aquilo e de repente se depara com aquela situação e você não sabe o que fazer. É raro ver uma reação como a de Kelly, de 19 anos. Ela foi vítima de um homem e enfrentou o agressor. O vídeo viralizou na internet. Eu não sou otária, não. Por favor, para! Vai, desce! Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgado pela Lei de Acesso à Informação, revela que o número de mulheres assediadas em locais públicos teve um aumento de 28%. De janeiro a abril deste ano, 741 mulheres registraram boletim de ocorrência para denunciar o crime. No mesmo período do ano passado, foram 577 denúncias. Especialistas em direitos das mulheres acreditam que o número de casos de assédio no transporte público é muito maior que o registrado. Apesar da lei sancionada há 2 anos, que considera crime a importunação sexual, boa parte das vítimas ainda fica em silêncio, seja por medo ou vergonha. Na prática, na verdade, ainda esses crimes não têm sido punidos e nem investigados. Assim, a gente ainda tem um primeiro passo para caminhar, que é a própria denúncia. Eu pensei em todas as mulheres em geral. Eu falei, não, eu não posso ser mais uma delas. Eu tenho que lutar por mim e lutar por elas. Eu arrisquei a minha vida para ter uma voz, sabe? Para poder propagar essa mensagem. E a lei precisa funcionar para esses canalhas que não respeitam as mulheres, o espaço dos outros, sinceramente. Bom, agora você vai acompanhar aqueles heróis que não podem parar, porque se pararem, o Brasil para, todo mundo para. É o frentista, é o motorista que transporta o combustível. São vários heróis nesse país que transportam o alimento e o frentista, principalmente, que não pode parar. Como é que o carro vai andar, não é? Acompanhe nessa matéria na tela do seu Cidade Alerta. Postos de combustíveis fazem parte da lista de serviços essenciais que precisam estar abertos para atender as pessoas. Estou chegando aqui num posto onde trabalha o seu Flávio. Vou ser atendido por ele. Tem 54 anos. Vou colocar a máscara aqui. O seu Flávio está chegando para falar com ele. Tranquilo? Abastecer hoje? Sim, por favor. Vamos sim. Quanto nós abastecemos? Pode completar. Pode completar? Pode. Distanciamento na conversa, máscara e luvas. O seu Flávio é muito cuidadoso no atendimento. Sou leigo referente a essas epidemias, mas a gente não vai desacreditar do que ouvimos.
Então, olha, você tem que tomar cuidado, vamos tomar o devido cuidado. Estar próximo dos clientes é inevitável. As mãos do frentista tocam vários lugares diferentes durante o serviço, o que aumenta o risco de contato com o novo coronavírus. O seu Flávio lava e manobra os carros. Está em contato também com bomba de combustível o tempo todo. E dinheiro, que é trocado e circula por outros ambientes até voltar para as mãos do consumidor. O movimento no posto diminuiu cerca de 70% com a pandemia. Houve redução no horário de funcionamento. Isso aconteceu em todo o Brasil. De acordo com o Sincopetro, sindicato do setor, o consumo de combustíveis caiu pela metade. Mas trabalho nunca falta para o frentista. Eu sei o que é estar desempregado e não é fácil, né? A gente tem uma responsabilidade, né? E a gente se preocupa mesmo, porque temos uma família, temos alguém em casa que está esperando por nós. A jornada de trabalho do seu Flávio é de 7 horas e 20 minutos, com direito a uma pausa para se alimentar. Traz marmita todos os dias. O senhor não faz ideia nem como que é a logística para chegar o combustível aqui? Não, eu não sei. Pois é, seu Flávio. Tudo começa lá nas plataformas de petróleo, no meio do mar. O produto levado para as refinarias é transformado em combustível. E esses produtos são transportados até os centros de distribuição. Desta distribuidora em Cubatão, no litoral de São Paulo, ele percorre 18 quilômetros em direção à Ilha Barnabé, no Porto de Santos, onde é feito o carregamento do produto. Todo o processo leva cerca de 2 horas. O Cristiano já estava de pé em casa. Ele é mais um elo desse caminho entre as refinarias de petróleo e os postos que não param durante a pandemia. O dia por aqui também começa cedo, é fim de madrugada. Viu, Viviane? Como que é essa rotina do maridão? É, meio complicado, né? Porque a gente acaba ficando meio com medo, né? Porque a gente tem 4 filhos, né? O filho mais velho, Matheus, tem 20 anos, Milene, 19, Murilo, 12 e o caçula Nicolas tem 9. A família é de Mogi das Cruzes, mas há 12 anos mora nesta casa na Praia Grande, litoral de São Paulo. Foi através do transporte que nós conseguimos conquistar as coisas que nós temos. 41 anos de idade, metade como caminhoneiro. No começo da carreira, foi preciso se dedicar mais às estradas do que à família. Os primeiros filhos, quem criou foi ela, porque eles só viajavam. Relembrar o que já viveu faz Cristiano se emocionar. Família, né? Assim, a gente viveu muita estrada fora aí, né? Muitos dias fora de casa e nos últimos anos não tem a reclamar, não. É que assim, você acaba relembrando todo um passado, né? Para chegar até onde a gente chegou aqui, foi muita luta, né? Pela estrada fora aí, vida de caminhoneiro não é fácil. Um beijo na esposa, é hora de iniciar a jornada. Cristiano vai de moto até o trabalho. A viagem dura cerca de 25 minutos. O destino é a distribuidora de combustíveis. Já na entrada, a verificação de temperatura é obrigatória. Nada de febre, tudo certo. Transporta gasolina, álcool, diesel, né? E o risco é alto, né? A gente está sempre se atualizando, reciclando alguns treinamentos e procedimentos, né? Para que esteja apto a realizar esse transporte da maneira segura. Dias difíceis de pandemia, o orgulho da profissão aumenta. Eu acho que assim, né? São os produtos essenciais aí, né? Que não tem como parar agora. É a energia que move todos lá, né? Então, ela tem que acontecer, né? Olá, Cristiano. Verifique o cinto de segurança e tenha uma boa viagem. Cristiano vai ser rastreado a todo momento por medida de segurança pelo GPS. É o início da viagem rumo a São Paulo.
Aí vem o Cristiano com as 66 toneladas. Está entrando agora na balança, que é uma passagem obrigatória dos caminhões. E repare na velocidade. No máximo 22, 23 km por hora. Vai ser o tempo todo assim. E está só começando a subir a serra na rodovia dos Imigrantes. Daqui até lá em cima tem muito chão. O roteiro de 2 horas e meia termina nesta distribuidora na divisa entre os municípios de São Caetano e São Paulo. Na chegada, ele passa novamente pela verificação de temperatura. Opa, beleza, cara? O combustível fica armazenado nesses tanques. O Cristiano faz o descarregamento. A nossa equipe não pode se aproximar também por medida de segurança. A viagem do caminhoneiro termina aqui. Mas horas antes, a jornada do Sandro, outra figura importante nessa cadeia de transporte, só está começando. Assim como o Cristiano, Sandro é um apaixonado pela profissão que herdou do pai e do avô. Meu avô é caminhoneiro, né? Meu pai se tornou caminhoneiro também. Ele criou sozinho os 2 filhos depois de se divorciar da esposa. Por aqui são só os 3. Foi como a mãe e pai, né? Mãe e pai. Sempre cuidou a gente direitinho. E querendo ou não, ele é um professor lá na empresa e professor da gente aqui. Professor da vida, viu? Que dá muito exemplo, eu tenho muito orgulho dele. Para os filhos, o Sandro é um exemplo. E para o Sandro, o herói é pai dele. Seu Alcides morreu há 14 anos em um acidente quando descia de caminhão a Serra da Anchieta, outra rodovia que liga São Paulo à Baixada Santista. Meu pai sempre me ensinou a ser uma pessoa digna, sabe? Honrar, honestidade, sabe? Trabalhar com honestidade e capricho. Antes de sair, Sandro verifica todos os itens de segurança. Hoje ele vai entregar 25 mil litros de combustível. No primeiro posto serão 5 mil litros de etanol. Qualquer descuido pode colocar em risco funcionários e clientes do posto. É preciso fazer alguns procedimentos específicos. Calço nos pneus, aterramento da energia. Durante a viagem, isso aí vai gerando eletricidade estática. Quando você aterra, você dissipa a eletricidade estática, aí elimina o risco de alguma fagulha. É isolamento da área. Extintores de incêndio são posicionados em locais estratégicos. Agora o principal, acoplar as mangueiras e descarregar o etanol. Esta fase do processo é rápida, cerca de 6 minutos. Sandro nunca sofreu acidentes ao descarregar combustível em 27 anos de profissão. Além dos cuidados por conta da carga inflamável, agora ele tem de se preocupar também com o novo coronavírus. Agora a gente está usando máscara, eu ando com o meu álcool gel a todo tempo também, tem um álcool gel. Boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Boa noite.